Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Paula e sou tarefeira do Irmã Rosa. No mês de julho, nós estamos estudando o tema Encontros que Transformam. E quem vai falar pra gente hoje é a nossa amiga Miriam Nascimento, também tarefeira da casa, que vai trazer uma reflexão contida no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, o capítulo de número 12, intitulado O Obsidiado Gerazeno. Mas antes de chamar a Miriam, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para hoje é do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, o capítulo de número 2, intitulado Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é a força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Vamos orar. Senhor Jesus, querida Irmã Rosa, agradecidos estamos pela oportunidade abençoada de podermos continuar estudando o Teu Evangelho, Senhor, tentando compreender os Teus ensinamentos à luz da doutrina dos Espíritos. Rogamos, Mestre, que o Teu olhar amoroso se faça sobre todos os lares que nos assistem neste momento. Que o Teu amor e o Teu amparo possam também alcançar a nossa querida amiga Miriam. E que cada um de nós possa cooperar
na elevação da nossa psicosfera, tendo bons pensamentos e bons sentimentos. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos hoje e sempre, e que assim possa ser. Graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra à nossa amiga Miriam. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos, nosso encontro virtual, Centro Espírita Irmã Rosa, e que Jesus possa estar conosco nos nossos corações, hoje e sempre. Na nossa reflexão de hoje, nesse mês, que vem falando de transformação, Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, traz uma história bonita, encantadora e motivadora, mas ao mesmo tempo desperta em nós a atenção para a disciplina, para que observemos dentro de nós o mal que ainda precisa ser cuidado. Lembramos de uma história narrada por um companheiro no mundo espiritual que, ao acompanhar uma equipe socorrista a um grupo de espíritos que passavam pela etapa ainda de reconhecimento dos seus sentimentos, muitos sofredores, espíritos que solicitavam através de preces, no lugar onde o seu psiquismo os levava, um lugar sombrio, de muitas dores, muitos gritos, solicitavam ajuda. E assim, essa equipe se encaminha a esse local, que não é um local físico, mas onde ali se encontram esses espíritos unidos pelo mesmo pensamento. Durante esse trajeto, aquele companheiro e tantos outros são aconselhados a se manterem em silêncio e em prece, porque encontrariam algumas dificuldades. Irmãos que, naquele percurso, trariam palavras de desânimo, de discórdia, palavras que trariam sentimentos de tristeza para que aquela tarefa pudesse sucumbir. Mas assim se mantiveram firmes e, ao chegar àquele grupo de irmãos que gritavam por socorro, aparentemente de forma muito sincera, eles observavam que realmente no olhar daqueles seres havia ali um desejo muito grande de sair daquele ciclo de pensamentos e de sofrimentos. Mas, quando em determinado momento é produzido de forma fluídica uma rede, como a semelhança de uma rede de pesca, para que aqueles espíritos pudessem, de alguma forma, mentalmente serem acolhidos, né? Serem salvos, se poderem se prender àquela rede, serem retirados daquele momento. Foi percebido que alguns desses espíritos, ao se segurarem na rede, a rede se desfazia, eles não conseguiam sair daquela condição. Então, alguns saíram, né? Alguns conseguiram ser ajudados, socorridos, e outros, então, permaneceram na mesma situação. E logo depois, então, aquele companheiro que acompanhava o trabalho perguntou aos dirigentes, aquelas pessoas que coordenavam a tarefa, por que aqueles espíritos que, mesmo com um olhar de piedade, solicitando piedade, solicitando ajuda, demonstrando praticamente um sincero pedido de socorro, não conseguiram se segurar naquelas redes fluídicas emanadas de amor. E então foi explicado que, na verdade, no mundo espiritual não conseguimos disfarçar a nossa verdadeira intenção, os nossos verdadeiros sentimentos. Que podemos aqui no mundo físico manifestar desejos, fazer programações, tentar atingir objetivos, mas
que se no nosso íntimo isso não for correspondido, até podemos em algum momento disfarçar, mas que no mundo espiritual isso não é possível. Que ali aparece a essência do espírito. Então, aqueles espíritos que não conseguiram, né, se fixar para saírem daquele momento, eram essas pessoas, eram esses irmãos que aparentemente estavam desejosos, mas que não tinham a verdadeira vontade, como disse a nossa mensagem inicial, sobre a oportunidade que temos de exercer a vontade como esse elemento de fortalecimento disciplinar que nos mantém equilibrados e firmes naquilo que realmente desejamos. Então, pensando nisso, nos remetemos ao cenário de Amélia Rodrigues, que Amélia Rodrigues nos proporciona de forma poética, né? Nos remetendo a esse espaço onde Jesus chega com seus apóstolos para mais uma experiência e mais um ensinamento. É uma história de grande transformação. Porém, Amélia Rodrigues, ela conta a história já como se fosse de trás para frente. Ela mostra, a gente vê o título, né, o obsediado de Gerazeno, conhecemos a história narrada no Evangelho de um companheiro que sofria ali um processo de subjugação e que Jesus, no seu diálogo, acaba libertando-o daquela situação. Mas, por trás de toda essa situação, Amélia Rodrigues nos chama a atenção para duas questões importantes. Além da própria vontade, do arrependimento, o momento também de reparação, a oportunidade que temos do recomeço. E nos chama a atenção para o ponto de vista. Por isso ela narra que naquele momento em que Jesus já retornava, saindo de Gerasa, daquela localidade, ele sai, né, bem na ponta do barco, aquela figura, aquele semblante que parecia, aquela imagem passava como se fosse uma exclamação de dor, não de Jesus, mas da situação, porque ele deixava naquele momento uma cidade, uma comunidade que não o desejou, que não o reconheceu. E havia já no coração de Jesus, né, e nos planos divinos, a programação de estar naquela cidade. Então ela diz, o local à beira do mar na Galileia, onde havia ali, numa época, né, do mês de dezembro e janeiro, que era um mês de muita tempestade, que a terra que havia ali um mês de fartura, mas que ao mesmo tempo aquele local ele não era um local bom para plantios, né? Havia ali uma certa dificuldade e o povo na verdade se concentrava na criação de porcos e de outras explorações daquela área. Era o mês de Kislev, né, que eles chamavam esse mês de dezembro e janeiro, e também tinha muitas tempestades. Mas ela vai dizer que nesse momento em que Jesus vai se afastando, a cena é em que Jesus, na verdade, foi convidado a se retirar daquele povoado. Jesus que chega com os apóstolos com a mesma intenção de disseminar a boa nova naquele povo que tinha uma cultura muito diferente, né? Era um povo que tinha influência greco-romana, que tinha uma cultura muito mais voltada para a vida do presente, né? Para as questões materiais, para as suas preocupações do dia a dia, do que para a reflexão espiritual. Então havia ali, obviamente, um olhar diferenciado para a presença de Jesus. Jesus sequer foi reconhecido pelo seu rebanho. E era preciso que o rebanho reconhecesse o pastor, a sua voz, para que a mensagem também pudesse, né, ser alcançada. E o mais interessante é que nesse processo de afastamento de Jesus, quando Jesus retorna a Cafarnaum, que é aquela comunidade que começa a dialogar sobre o que havia acontecido. Tinha acontecido
algo a partir do momento que Jesus chega e dialoga com uma certa pessoa da comunidade, ou aquele que era conhecido como um endemoniado, né? O que era possuído, acompanhado de espíritos maus, e que após esse evento havia acontecido um grande prejuízo, uma perda muito grande de porcos, né? E ali a única visão que aquele povo conseguia ter da situação era de contabilizar os prejuízos materiais. Então a figura de Jesus era simplesmente de um homem que havia chegado, um homem misterioso que não se conseguia identificar, mas que havia de alguma forma, e aí a Amélia Rodrigues traz esse questionamento, como se a partir do encontro de Jesus com aquele homem, que nós vamos aqui conversar um pouco mais sobre ele, que havia uma cura, havia uma mudança, havia um benefício. E como assim aquela sociedade, aquela comunidade não reconheceu aquele benefício e não foi grato, né, por aquele contato com Jesus, sequer reconheceram Jesus. Mas em algum momento, avistando Jesus se distanciar, alguém pergunta quem era ele, o que ele veio fazer aqui? Será que ele tinha alguma coisa para dizer por nós? E aí alguns, né, já diziam, olha, essa figura fizemos bem em mandá-lo embora, porque a presença dele trouxe um certo desconforto para aquela comunidade. Né? Então ele era visto ali como simplesmente uma pessoa que trouxe um prejuízo. Né? Por isso foi conhecido esse caso como aquela comunidade que preferiu os porcos a Jesus, a mensagem de Jesus. Mas Jesus sabia que encontraria dificuldade, né? Mas ele também não, dentro da sua missão, ele tinha plena consciência que a boa nova era para todos, que todos teriam o direito, né? E a condição de receber de alguma forma a semente da boa nova, pelo menos. Então, como ele não perdia nenhuma oportunidade, né? A Amélia Rodrigues, ela começa a falar desse diálogo, daquelas pessoas que começaram a questionar, né? Aquele homem que veio aqui parece um rabi desses da Galileia que andam por aí, né? Falando. E aí então se questionou, mas esse pessoal da Galileia tem um outro tipo de pensamento, né? Veio trazer confusão, é melhor não deixar. Esse olhar do cotidiano, de questões como nós, muitas vezes andando nas ruas, né? Vemos, assistimos certas questões e somos indiferentes, porque aquilo, de alguma forma, não nos desperta interesse. Né? O nosso foco, muitas vezes, está em outras questões. E é nesse sentido que vem o primeiro grande apelo de Amélia Rodrigues, para que a gente observe a mensagem que está lá no Evangelho, né? Nos conectando a mensagem do Evangelho, em que Jesus fala sobre o ponto de vista. O ponto de vista, essa ideia clara, precisa, né? Que a gente faz da vida futura e que vai proporcionar para a gente uma fé inabalável no porvir. Então Jesus vai falar do reino de Deus, vai falar de algo além dessa existência terrena. Mas para aquelas pessoas, o que importava era o momento. Eles não tinham esse olhar, né, particular, generoso sobre a vida. Era algo corriqueiro. Então, muitos naquele momento acharam até melhor. Não se perguntou o que ele queria, não se tinha ideia do que ele queria falar, mas é melhor deixar. Mas em algum momento alguém chegou e falou, não, mas vamos chamar o tal obsediado, né? O obsediado que esteve com ele, para saber o que é, tomar satisfações, afinal de contas havia acontecido aquele prejuízo todo, um rebuliço, né, na comunidade, e as pessoas estavam indignadas, estavam muito revoltadas, e a Amélia Rodrigues chama atenção para a ira, o quanto que a ira é contagiante. Muitas vezes, nas nossas questões sociais, né, em relação à estrutura da nossa sociedade, nós nos indignamos com as coisas, mas nos deixamos levar pela ira. Então não há um raciocínio para a solução do problema, para o debate do problema. Há simplesmente acusações, né? Existem até propagações de mentiras,
ou até nesse momento em que nós precisamos justamente unir forças para solucionar o problema, nós medimos forças. Então, ela chama atenção para que a gente tenha esse olhar, esse ponto de vista que faz toda a diferença. Para aquelas pessoas, o ponto de vista era único, né? Não havia essa perspectiva que Jesus trouxe na sua mensagem, que a doutrina espírita vem trazer com mais profundidade para nós. Então, quando eles avistam, né, Jesus partindo, eles se sentem até de certa forma aliviados, mas alguém chama, pergunta por aquele homem que conviveu com Jesus naquele momento. E eles falam, olha, já está curado, não vamos mais mexer nisso, deixa quietinho, né? Porque não vale a pena, gente, vamos seguir a vida. E assim a Amélia narra que a vida segue, porque muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Nos deparamos com uma situação, com um problema, não aprofundamos, não buscamos as causas, não buscamos entender os desdobramentos, né, disso na nossa vida e simplesmente jogamos ao acaso algo que aconteceu porque simplesmente Deus quis assim, ou porque de alguma forma mal compreendida, né? Nós delegamos isso a alguém, terceirizamos a causa do nosso sofrimento a alguém. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec vai esclarecer sobre as causas anteriores e atuais das aflições, como é importante, né, a gente aprofundar nesse tema, para que a gente possa entender, não simplesmente de forma reduzida, simplista, que nós estamos aqui sofrendo, passando por situações, que é uma condição do mundo de provas e expiações, e que nós vamos, de forma resignada, no nosso entendimento de resignação, né, que ainda é um pouco limitado, passar por isso, porque temos que passar. É todo um complexo, né, que é preciso que a vontade se junte à nossa inteligência, se junte às nossas conquistas morais para nos impulsionar a algo, a alguma mudança. O objetivo principal da doutrina espírita é nos auxiliar na transformação moral. E isso passa pelo autoconhecimento, passa por um exame mais fino, mais generoso, né? Justamente voltando para dentro de nós mesmos. Mas quando esses companheiros, né, que rejeitam Jesus e rejeitam também o próprio homem que havia passado pelo processo de obsessão, eles consideram aquele homem como um ser desprezível. E assim também se sentem no direito de tratá-lo de forma desprezível, né? Era um homem que andava de forma extremamente diferente de todos, porque ele andava sujo, ele andava totalmente descontrolado, né? Ele não tinha nenhum tipo de racionalidade, então ele era considerado como um animal. Ele comia com os animais, ele vivia, ele foi exilado, né, de tudo, vivia nos sepulcros vazios, e ali, sobre as influências, era considerado então um ser indigno de convivência. E quantas vezes nós nos deparamos com isso, né? O momento que estamos passando, momentos também que já passamos e que ainda iremos passar, que vai nos convidar a um pouquinho mais de, não só de perseverança, mas também de um olhar de renovação da forma, do método como sempre resolvemos as nossas questões, também a nível de sociedade, né? Estamos vendo aí a forma do consumo, a forma dos relacionamentos, a forma como lidamos com a questão do dinheiro. Veja, eles estavam muito mais preocupados com os porcos do que com a mensagem. Nós passamos aí nesse processo de pandemia uma preocupação muito grande, muito parecida, né? Ficamos em casa, cuidamos da saúde. Aí não podemos trabalhar, a economia afunda. Então, um desses homens, que era um dos que criavam os porcos, falava, não vamos aprofundar nesse assunto, porque isso já causou um prejuízo para a economia. Então, a preocupação nossa, né, de não sobrevivermos a essas condições de limitações materiais, muitas vezes nos levam ao desespero, nos levam a um desequilíbrio, que na verdade tem um fundo, uma causa,
né? Que é muito além do que simplesmente o comer, o vestir, né? O ter o abrigo. É muitas vezes um foco em algo que nos faz abandonar esse outro olhar para a vida espiritual. Estar no mundo, né, sem ser do mundo. E aí a Amélia Rodrigues, então, fala que eles continuam a sua rotina. Esqueceram, deixa passar, já foi, né? Cada um seguiu a sua rotina. E aí ela começa a trazer um relato como se ela estivesse falando, né? Aquele homem estivesse falando através dela em um retrato de memória, né? E ela começa então a contar, porque Kardec vai inclusive abordar essa questão da obsessão, né? No Evangelho, nos Evangelhos, quando essa história é trazida, Jesus, quando chega e se depara com aquele homem totalmente subjugado, ele vai traçar um diálogo com esse homem e aquele homem, ele vai, como diz a própria Amélia, ele vai subitamente surgir ali aquela fúria, né? As fúrias, quer dizer, aquelas forças, aquela influência espiritual que está ali contundente, fazendo com que ele estivesse de forma agressiva até a receber Jesus. Jesus, com a sua autoridade moral, né, pergunta ao homem sem qualquer tipo de julgamento: quem és? E então ele responde, né, não sou um, somos muitos. Somos essa falange, essa legião, né, de espíritos que acompanha este homem. Então, naquele momento, Jesus não só acolhia aquele homem que estava sendo obsediado, como também acolhia os seus obsessores. Porque, ora, todos ali são filhos de Deus e têm o seu projeto divino, né? Jesus, ele era assim expansivo, ele não tinha, né, essa limitação, ele acolhia todos, não tinha um olhar de julgamento. E aqueles espíritos reconheceram a autoridade moral de Jesus, né? E então pediram, a partir da ordem de Jesus, que na verdade foi um convite para que aquele processo cessasse, né? Que aqueles espíritos então saíram e tudo, aquela liberdade, né? A partir do momento aquele espírito se libertou. Mas aí a Amélia, ela vai trazer justamente agora o início desse processo de transformação. Porque Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele vai falar desse processo da obsessão. Então ele vai falar da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, das causas da obsessão e dos meios de combatê-la. Ele vai falar da subjugação, que é um envolvimento que produz a paralisação da vítima, da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro julgo. Ele vai falar que pode ser uma subjugação a nível moral ou corpóreo, né? E que muitas vezes a pessoa é levada a tomar atitudes que passam até vergonha, né? Que ela fica ali em situações realmente de grande vexame, de grande humilhação, muito comprometedoras, situações absurdas, e que ela não tem, ela está ali de certa forma em um meio de ilusório, em que ela não consegue sair daquilo, né? Muitas vezes acreditando até que aquilo é uma coisa boa, né? Totalmente descontrolado. Então aqueles espíritos já estavam nesse grau de conexão, né, com ele. Mas não bastava que a gente visse simplesmente isso. Jesus, quando o liberta, ele nos faz pensar sobre também as nossas condições de influência. Sabemos que os espíritos nos influenciam positivamente ou negativamente. Ora, quando buscamos, por alguma dedução ou por alguma percepção, o socorro em relação a esse tipo de processo, né, de influência espiritual, no caso dele era um processo bem mais grave, buscamos muitas vezes o socorro para que os espíritos sejam afastados, para que a gente se livre disso. Mas nem sempre refletimos o porquê estamos conectados a eles. Então, ir à casa espírita, né, fazer algum tipo de tratamento, buscar a ambientação que nos possa
de alguma forma ter esse socorro imediato, pode até fazer com que naquele momento, né, aqueles espíritos possam realmente, de alguma forma, se afastarem, mas se a partir daquele momento nós nos mantivermos com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, vamos novamente nos conectarmos a eles, né? Então é preciso trabalhar o pensamento, começar a prestar atenção àquilo que está nos deixando, de alguma forma, também em algum tipo de desequilíbrio, né? Em algum tipo de pensamento da monoideia, dessa questão repetida, né? Que muitas vezes nos traz também um desconforto, uma infelicidade, e que pode trazer, como diz Kardec aqui, esse tipo de situação comprometedora para nós, que o movimento é nosso. Então Jesus mostra que nesse momento, é claro que ele precisava de auxílio, Deus sempre envia auxílio. Jesus faz esse movimento, mas em seguida, quando o homem se vê libertado, agradecido, até com a fala enfraquecida, ele pede, Senhor, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? E naquele momento ele diz, Senhor, ele quer seguir Jesus, né? Ele quer mudar de vida, porque a Amélia Rodrigues conta que a causa que levou, em especial nesse caso, esse homem era um jovem, que se entregou aos jogos de prazer, ele abandonou a família, ele decepcionou os pais, ele endividou, gastou o dinheiro da família, ele era odiado por todos, né? Era muito mal visto, foi uma pessoa que se embrenhou nas ilusões da vida, a felicidade buscada nas ilusões, né? E aí todo esse ciclo foi se aprofundando de tal forma em que ele foi se alinhando com esses espíritos que também sentiam, que também se compraziam, né, nesse tipo de sentimento e que também de alguma forma se sentiam usufruindo daquilo que ele fazia. Por isso, quando ele foi isolado, né, vivia lá nos sepulcros vazios, no meio das rochas, né, totalmente oculto, dividindo comida com os animais, como se fosse um selvagem, ali um animal selvagem, totalmente desprovido de racionalidade. Ele abandonou a família, também foi abandonado. Quando esse homem se libertou, ele viu um novo recomeço. A transformação se deu de início. Mas o que Jesus fez como mestre, como um bom mestre, né? Jesus falou, não, você não vai me seguir. Volte para a sua casa e conte o que aconteceu. Mas ele falou assim, eu não tenho casa, não tenho família, não tenho, volte para lá, para a sua localidade e conte para as pessoas o que aconteceu. E assim ele fez. Porém, olha que interessante, né? Kardec, ele vai trazer lá no Livro dos Espíritos, na questão 992, uma pergunta que fala sobre o arrependimento, né? Aquele homem teve o arrependimento. Isso é o primeiro passo para a nossa transformação moral, o reconhecimento do erro e o arrependimento. E ele pergunta assim, qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Porque muitas vezes nós vamos nos arrepender já no estado espiritual, né? Como espíritos encarnados. Ele está perguntando aqui no estado corpóreo, é possível reconhecer o erro, se arrepender e já reparar nessa existência? Ou a gente tem que esperar outra existência? É possível reparar nessa existência? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, sempre podemos recomeçar. A reparação já pode começar, mas é preciso que a gente se prepare. A mensagem inicial trouxe para nós a questão de que a vontade é esse elemento disciplinar. É preciso que a gente tenha disciplina, que a gente tenha vontade. E não simplesmente o arrependimento, ele precisa da reparação. É preciso que a gente repare o erro, né? Que a gente vivencie experiências e que observe a mensagem que a vida está passando para nós. Então, nesse momento, cada um de nós já passou por diversas experiências e também continua passando.
e essa experiência é uma experiência global, né? Que todos nós estamos dividindo. E que mensagem é essa que está sendo passada para nós, né? Em especial para mim, eu como pessoa, como espírito encarnado, o que isso tem movimentado dentro de mim, né? Para que eu possa observar as causas de certos desequilíbrios em vários aspectos na vida. Então, Kardec ele vai dizer que é muito importante o início da reparação, né? Por isso, Jesus pede a esse homem que vá primeiro estar de encontro à realidade, que não bastava ele seguir Jesus e que seria uma vibração maravilhosa, mas que ele pudesse falar aos outros o que ele sentiu, o que ele viveu, a dor que ele passou e como ele conseguiu superar aquilo e sair de uma situação em que muitas vezes a gente acha que não tem saída. Porque muitos estão, muitas vezes, em um lugar, se encontrando em um lugar totalmente escuro e sem saída. Não conseguem enxergar nenhuma solução, nada para amenizar a dor, né? E acabamos, muitas vezes, tomando decisões equivocadas, que trazem prejuízos para nós futuros. Então, aquele homem está mostrando que sim, que é possível sair com a ajuda, que é preciso se permitir. Ora, aquele espírito, aquele homem, tanto o encarnado quanto os desencarnados, permitiram que Jesus incidisse sobre eles, né? A autoridade de Jesus, claro, foi maravilhosa, atua maravilhosamente bem, mas eles também tiveram a humildade. É preciso ter humildade para o arrependimento e para a reparação, né? Então, eles passam por essa etapa. Ele passa por essa etapa e segue adiante, mas chega lá, claro, na cidade, ele ainda é visto, apesar de estar sendo visto já como uma pessoa mais lúcida, ele ainda é visto como uma pessoa que as pessoas marcam, rotulam, né? Pelo que você fez, não pelo que você é. Então, pelo que ele era agora, não interessava as pessoas. E assim ele foi expulso da cidade novamente, não foi recepcionado. Mais um, né? Assim como Jesus também foi ignorado por aquele povo que só se preocupava com as questões superficiais, eles também não quiseram refletir e nem tiveram empatia para aquela mudança. Quantos de nós, muitas vezes, somos totalmente indiferentes? Quantas pessoas passam por nós na rua em situações lastimáveis, né? Não só aquele que está sem roupa, sujo, mas aquelas pessoas que estão coléricas, que estão às vezes tendo atitudes que nós reprimimos e que nós não temos essa compreensão, né? Esse olhar também que Jesus teve. Que exercício é esse que a vida está oferecendo para nós, que nós estamos deixando passar, como os nossos irmãos genzarenos, né? Que deixaram, ignorar seguir a vida, como se aquilo ali não tivesse nenhum objetivo maior. Bem, para a história finalizar, né, a nossa reflexão, esse companheiro, ele se tornou, a partir daquele momento, ele sai da cidade, né, sai daquele complexo, que era um complexo de 10 cidades, né, e que tinha uma influência greco-romana, como nós falamos muito ainda com esse pensamento materialista. Era diferente daquele povo da Galileia, que já tinha um pensamento mais espiritual. Então, eles buscam ignorar, né? E ele, então, decide ir a seguir por todas aquelas cidades e vai falando tudo que ele vivenciou, vai atendendo aos corações sofridos, vai levando aquela mensagem de Jesus, né? Ele vai passando adiante até que ele consegue chegar e se sumir no meio, né, daquele povo, conseguindo seguir Jesus, reencontrar aquele caminho do bem, no rastro, né, que Jesus deixa. E a partir daquele momento, Amélia Rodrigues vai dizer, né, que ele passa daquele ser, daquela vítima que foi socorrida, daquele ser que estava totalmente destroçado, a um propagador, a um multiplicador e anunciador das primícias do reino. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós também somos convidados, né, por Jesus, por Deus na nossa vida, a propagar essa mensagem pelas nossas próprias vivências, né? Que a gente consiga encontrar esse momento de grande reparação. A Amélia Rodrigues termina dizendo: seguia-o deslumbrado
e reconhecido pelo que recebera e passou a amar como for amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele anunciava. Que a gente possa conhecer um pouco mais os processos que nós vivenciamos, né? Que a gente busque ajuda, mas que a gente perceba que não há mais como viver nos tempos de hoje envoltos em misticismos, em histórias que terceirizam a responsabilidade da nossa existência. É preciso assumir que nós somos, mas assim é preciso nos conhecermos, né? Então que a gente também possa amar, propagar esse amor adiante, mas principalmente encontrar o caminho que nos leva a esse amor, ao verdadeiro amor, né? O amor a si mesmo, o amor ao outro, e ter essa coragem, essa vontade que esse companheiro teve. Companheiro tão desprezado, mas que mostrou que o processo de transformação é possível, né? Então, uma grande lição que a Amélia Rodrigues compartilha conosco, que Jesus, numa passagem que muitas vezes se fixam nos porcos, se os espíritos estavam ali nos porcos, né? Kardec vai explicar isso lá na Gênesis também, mas o nosso foco deve ser a transformação moral. Então, que a gente possa aproveitar esse instante, né, que é oferecido para todos nós. Então, agradecemos mais uma vez esse momento compartilhado. Nesse instante, nós vamos passar para a nossa prece final, que vai ser feita pela nossa companheira Lenice. E assim, meus irmãos, nos encontramos no próximo encontro. Obrigada. Nosso Senhor Jesus Cristo, derrame sobre todos nós, os teus irmãozinhos ainda tão carentes, as tuas bênçãos amorosas, pois é no teu amor incondicional que buscamos o sustento para as nossas almas, força para enfrentarmos os embates da vida, equilíbrio e lucidez para fazermos as nossas escolhas. Te rogamos, Senhor, por todos nós, sofredores, que agora passamos por provações, enfermidades e expiações dolorosas. Sabemos que estamos nos libertando através da irmã dor, mas tememos sucumbir por nossas fraquezas. Confiantes e serenos, sabendo que conhece as nossas necessidades mais prementes, te imploramos ainda pela fluidificação de nossa água, que os benfeitores bondosos deitem sobre ela fluidos salutares e curativos, que beneficie a todos nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada.